Boa tarde, boa noite já, né? Queridos amigos, queridos irmãos do Centro Caibar. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso estudo do Evangelho, nesse janeiro de 2022. Em primeiro lugar, um feliz ano novo para todos. Estamos iniciando aí o nosso ano no centro, de forma virtual de novo, né? Tendo em vista o aumento de casos de Covid. Então, nós retornamos, por enquanto, ao Evangelho virtual e rogamos a Deus que nos ajude, né? Que nos abençoe, que nos inspire nesses instantes de estudo, nesses instantes de aprendizado, que nós possamos manter a nossa comunicação com o plano espiritual maior e que eles possam estar conosco, nos amparando, nos socorrendo, nos ajudando em todos os instantes da nossa vida. Bom, quando fui para pesquisar o tema desse evangelho de começo de ano, né? Começo do ano a gente começa fazendo às vezes um balanço de tudo que aconteceu no ano passado, com algumas promessas para o próximo ano. Talvez a gente esteja um pouco frustrado aí, porque a gente imaginava que todas essas restrições de circulação da pandemia iriam acabar e na verdade elas aumentaram, né, por conta desse aumento de casos que já era mais ou menos esperado. Talvez a gente tenha um monte de planos para esse ano e perguntando para algumas pessoas, assim, eu sempre gosto de trazer um tema do evangelho que é dinâmico, que é absolutamente contemporâneo, mas eu sempre gosto de estudar com alguma atualidade, né? Com alguma coisa que esteja acontecendo para a gente poder aprender mesmo aquilo na prática. E perguntando para uma pessoa, né? Falei, me ajuda aí a escolher um tema bem positivo, né? No Evangelho, um tema que deixa a gente alegre, porque eu acho que nós estamos precisando de bastante alegria, de calma nesse início de ano um pouco atribulado aí, né? E surpreendentemente, essa pessoa me disse: olha, por que você não fala é, como, como que as pessoas devem rezar? Porque muitas pessoas não sabem como rezar. Eu confesso que a gente tem o capítulo Pedi e Obtereis do Evangelho, onde tem a explicação das preces, mas eu nunca tinha parado realmente assim para pensar que algumas pessoas podem ter essa dificuldade. E revendo muitos momentos aí em que a gente já passou, acho que todos nós já tivemos essa dificuldade de orar, essa dificuldade de fazer as nossas preces, porque a gente aprende que devemos fazer as nossas preces todos os dias, ao acordar, né? Antes de dormir, pelo menos. Tudo que a gente for fazer, pedir a proteção de Deus. Mas não é em todos os momentos, às vezes, que a gente consegue fazer. Acontece muito de, nos momentos de alegria, a gente, às vezes, faz um agradecimento rapidinho e não se lembra muito de orar quando a gente lembra. Ou acontece da gente simplesmente esquecer o dia, as atribulações, as nossas atividades, as nossas obrigações acabam engolindo o nosso dia e a gente não vê o dia passar. E acaba também esquecendo. E observando assim, dando uma retrospectiva nessa questão, a gente vê que não é uma coisa unânime a forma de orar. Realmente existe muita divergência entre as pessoas. Como eu devo orar? Como é que eu me coloco em comunhão com este ser que eu acredito, que é maior do que todos nós e que cuida de todos nós? Como que eu faço isso? Existem muitas fórmulas de várias religiões, né? Mesmo as não cristãs, elas também têm as suas formas de orar, algumas com rituais, algumas com acompanhadas de alguns objetos, outras simplesmente pela elevação do pensamento.
Mas para nós espíritas, o que é orar? E parece às vezes até um pouco estranho, porque a oração deveria fazer parte da nossa vida. Né? Orar deveria ser um fenômeno absolutamente natural entre nós, porque por meio da oração eu me coloco em contato com aquele que me criou. E eu estou chamando para mim a ajuda, a proteção, ou agradecendo dos bons espíritos, daqueles que eu também sei que cuidam de mim, que me ajudam. E a gente sabendo que somos espíritos, não somos corpo, nós somos espírito. A oração deveria ser uma comunicação constante, já que o nosso pensamento é constante. A gente não para de pensar em momento algum. Então, se eu faço essa prece com o meu pensamento, se é ele que a leva a esse ser maior, eu posso estar em constante oração, ou não. Então, primeiro, eu gostaria de ler só do capítulo 27, o item 4, que é após as qualidades da prece. Ele diz assim, ó: as qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Então, o primeiro ponto que a gente tem que considerar algumas pessoas podem entender equivocadamente que demonstrar que está orando, demonstrar uma devoção fervorosa, né, externamente, ela ganha um certo status, vamos dizer assim, de pessoa que é religiosa, de pessoa que está devotada a Deus. Mas o que Jesus vem dizer? Não é a aparência exterior, não é a forma como você está ali orando, às vezes um tempão, muito tempo. É a sinceridade das palavras. Por quê? Porque eu estou me colocando em comunicação com aquele ser. E aquele ser já sabe tudo. Ele é onipresente, onisciente. Eu não preciso ficar falando muito para ele o que eu preciso, porque ele sabe mais do que a gente, o que a gente precisa. Então, ficar repetindo, às vezes, fórmulas por longos tempos, achando que por isso, né, aquelas coisas que saem só da boca, que não são do coração, achando que isso vai aumentar a qualidade da minha oração, a gente vê que não é bem assim, que na verdade a gente precisa estar falando com o coração, com os sentimentos e com sinceridade. E não simplesmente repetindo uma fórmula ou tendo um determinado gesto, porque não é isso que vai fazer a gente se colocar em comunhão com Deus, não é? Seguindo no Evangelho, aqui no item 9, ação da prece, transmissão do pensamento. O Evangelho fala assim: a prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Quer dizer, eu estou direcionando o meu pensamento para aquele ser. Ela tem por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outro, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Bom, então, se a prece ela é uma invocação, uma ação mental pela qual eu me coloco em comunicação com aquele ser. Como é que isso se dá? Como é que eu faço para isso realmente chegar? Porque acho que todos nós também já passamos aqui pela situação de, às vezes a gente faz uma prece rapidinha e a gente pensa assim, puxa, será que essa prece minha realmente chegou onde ela deveria chegar?
Será que essa prece que eu fiz foi revestida do sentimento necessário, da sinceridade, do amor, não é? Da minha intenção? Ou será que eu só repeti isso aqui da boca para fora sem pensar muito no que eu estava falando, mais por obrigação do que por sinceridade? Essa questão da prece, ela é muito íntima. Todos nós temos o nosso jeitinho de orar, né? E a gente deve ensinar por nossas vezes, né, da nossa vez aos nossos filhos, como que eles devem orar. E cada um encontra a sua forma de se colocar em comunhão com Deus. Mas uma coisa é regra, tem que ser sincero, tem que partir do coração. E a gente não precisa se colocar em evidência no momento em que está rezando. O Evangelho diz pra gente se colocar separadinho, lá no nosso quarto, elevar o nosso pensamento e aí fazer a nossa súplica, não é? A nossa rogativa ou o nosso agradecimento. Nesse livrinho aqui pelo Divaldo, que chama Seja Feliz Hoje, que é um livro de mensagens muito positivas, mensagens otimistas, para elevar mesmo a nossa, né, o nosso astral aí, para deixar a gente um pouco mais animado. Ele diz pra gente aqui, de um modo geral, que em que pese todas as dificuldades que a gente enfrenta, existem muitas coisas que a gente pode fazer para ser feliz, né? Pequenas coisas que a gente pode fazer para ser feliz, que a gente não precisa esperar tudo dar certo para ser feliz. Então ele diz, seja feliz hoje, seja feliz agora, não fique esperando a condição perfeita para você viver momentos de felicidades, porque a gente não vai ter essa condição perfeita tão cedo na nossa condição evolutiva. Então seja feliz hoje com as pequenas coisas que você tem. Nesse livro tem no capítulo 20, se chama O Tesouro da Oração. Eu não vou ler tudo não, porque ele é um pouquinho longo, mas eu vou ler só algumas partes que são muito interessantes. Diz assim, ó. Nem sempre é tão fácil a oração assinalada pela perfeita integração da criatura com o Criador. Realmente, às vezes a gente tem dificuldade de orar. A gente tem dificuldade de se concentrar, a gente tem dificuldade, mas a gente fala, mas o que eu vou pedir? Né? Mas Deus não sabe tudo que eu preciso, então por que eu preciso estar pedindo? Ou então, eu vou estar agradecendo, o que eu vou fazer? Então fala que nem sempre isso é fácil, colocar-se em comunicação, né, com o Criador. A falta do hábito salutar, né, desse hábito saudável de orar, interrompe o fluxo do pensamento e ideias absurdas interferem no ato. Ou seja, quando a gente não tem o hábito de orar, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa pela primeira vez, acaba sendo difícil. Ou coisas que a gente faz poucas vezes, a gente acaba tendo dificuldade. Se a gente não está acostumado a sintonizar o nosso pensamento, muitas vezes a gente se sente sim disperso, a gente não consegue se concentrar, o nosso pensamento voa pensando em outras coisas e aquela oração não possui, acaba não sendo revestida daquele sentimento que a gente gostaria. A insistência disciplinadora, mediante a criação de novo programa, termina por facultar a doce integração entre o orante e o destinatário. Disciplina, né? Insistência, disciplina, insistência. Assim como tudo, se a gente quiser fazer uma prece bem feita, mais uma vez está dizendo, a gente tem que insistir, fazer sempre e ter a disciplina. Emoção específica de paz percorre o ser que ora, sempre que consegue alcançar a mente e o sentimento da fonte geradora de vida. Talvez a gente se lembre de algumas preces que a gente fez em alguns momentos difíceis normalmente da nossa vida. E que algumas a gente na hora tem certeza, a gente fala, eu fui ouvido. Todas as nossas preces são ouvidas.
mas a força com que ela é emanada, o sentimento com que ela é emanado, fazem diferença. A nossa persistência, a nossa devoção, o nosso cuidado, a nossa sinceridade, tudo isso faz diferença. Não basta a gente simplesmente vir e peço e querer que tudo dê certo e que tudo aconteça conforme a nossa vontade, não é? Torna-se indispensável a identificação de propósitos entre o necessitado e o sublime dispensador. Olha que bonito isso aqui, ó. Quando a fé ora, uma vibração ascendente superior rompe as cristalizações mentais e abre o psiquismo ao Senhor, quando é a fé que ora. Então, uma vibração ascendente, né, rompe as cristalizações que existem, as cristalizações mentais, que são os nossos pensamentos errados que ficam aqui na nossa cabeça, e abre o nosso psiquismo ao Senhor. Quando a esperança ora, né, normalmente quando a gente está fazendo um pedido, há uma natural comunhão que devolve a onda de luz, que beneficia quem faz a solicitação. Então, quando a gente faz essa prece com essa esperança, né, então essa onda vai e já volta, beneficiando aquele que está fazendo a oração. Quando é o amor que ora, sucede uma fusão dos psiquismos que culminam no êxtase. Olha só. Então, quando a gente ora com fé, com esperança e amor, com tudo que precisa, então realmente o nosso pensamento passa a se fundir com o pensamento daquele ser que nós estamos invocando. E essa prece com certeza vai ser ouvida, porque ela, além dela ter o pensamento, ela vai carregada de sentimento. E do sentimento mais sublime que existe, que é o amor. É compreensível que, à semelhança de todo com empreendimento psíquico, haja um exercício contínuo a fim de que surja afinidade entre as esferas superiores. Reclama-se que nem sempre a oração resolve a problemática. Esta, porém, não é a sua finalidade real. Quando a gente faz uma oração para pedir a corrigenda de um defeito, como está dizendo, ou para pedir um conselho, a gente às vezes quer que aquele problema seja resolvido. Né? Então, quando a gente está lá orando, pedindo a Deus para dar para nós os números da Mega Sena, que a gente gostaria de ter, para provar para ele, né, como a gente brinca, falar que nós não vamos nos tornar pessoas piores se a gente ganhar na Mega Sena, que a gente só quer ajudar as pessoas, aquela coisa toda. A gente tem uma ingenuidade, um pensamento até pueril, assim, de crianças espirituais que nós somos, de querer que ele tire aquele problema do nosso caminho. E muitas vezes é justamente aquele problema que nos levou a orar, que nos levou a entrar em comunhão com ele e que nos leva a querer evoluir, a querer melhorar para superar. Então, a finalidade real da prece não é excluir os nossos problemas, mas, na verdade, inspirar o ser que ora na sua equação e dar-lhe sabedoria e lucidez para superar essas circunstâncias. Então, a ideia da prece é fortalecer quem ora, é ajudar a gente a passar por aquela situação, é fazer com que talvez a gente enxergue caminhos que já estão sendo mostrados por nós, mas a gente está com a visão turva, tá, como disse ali em cima, a gente tem essas cristalizações de pensamento que são fruto dos nossos maus hábitos, dos nossos maus sentimentos, às vezes, do apego exagerado à matéria, da nossa displicência em não entrar em comunhão com os seres superiores. Então, tudo isso acaba gerando bloqueios mentais e emocionais que ficam ali. E só são rompidos com a prece, pela nossa atitude, pela nossa ação, porque nós é que temos que romper isso. E quando a gente, pela nossa disciplina, orando sempre, orando com fervor, com agradecimento, consegue romper isso,
cada vez mais fácil vai ficando a gente entrar em intercâmbio com o plano espiritual, porque a gente rompe essas barreiras e passa a conseguir ver as soluções, as alegrias, todas as coisas boas que nos acontecem quando a gente ora. A gente percebe, é físico. Quantas vezes as pessoas falam para nós, ai, reza para mim, né? Ai, faz lá uma oração para mim. Por quê? Porque a pessoa se sente bem, a pessoa se sente melhor. A gente, depois que ora, se sente muito melhor. E esse benefício é imediato. Há aqueles que oram quando apenas estão defrontados de problemas e sofrimentos. São apelos desesperados entre revoltas e exigências que nem sempre saem do campo mental. Então, aqueles que só lembram de Deus na hora da dificuldade, do desespero. E ainda vai orar com revolta, com raiva por aquilo que está passando, né? Acabando exigindo, né? No fundo, ele exige que aquele problema se solucione. Ó. Outros oram sob situações aflitivas, sem o sentimento de amor ao Pai Eterno. Descabidas presunções impelem os indivíduos ao ato da prece, como se exigissem os resultados que esperam e impõem os seus tormentos. É necessário orar com ternura, que se devota a quem se ama. Sentimentos de humildade, de afeto, de refúgio e de confiança no apoio de quem necessita. Orar, todos podem fazê-lo, apenas repetindo palavras sem que o objetivo seja alcançado. A verdadeira oração é aquela na qual o espírito se isola do mundo, encontra-se no santuário da fé e funde-se com o Ser Supremo. Talvez a gente precise ver com mais frequência essa questão de como orar, de como fazer as nossas preces. Muitas vezes a gente vai fazer as nossas orações com esse espírito mesmo que está dizendo aqui. Às vezes não só de revolta, mas a gente muitas vezes está cansado ou gostaria que a situação fosse diferente. Então, fazer isso com frequência é como qualquer exercício. Se eu começo a ler e eu nunca leio, eu começo a ler, começa a me dar sono, começa a me dar cansaço. Se eu vou fazer um exercício físico, a primeira caminhada que eu faço, a gente fica muito cansado. A prece é a mesma coisa. Mas com o exercício diário desse ato de submissão, né? De resignação, de chamamento desse ser superior, a gente acaba melhorando a nossa condição. E melhorando essa condição, a gente acaba melhorando tudo que está em volta. E cada vez mais a gente consegue perceber com mais rapidez as soluções dos problemas. Que não sejam, às vezes, soluções materiais, mas que sejam soluções que passam pela nossa mudança de comportamento. Quanto mais a gente se coloca em comunhão com o alto, com os espíritos superiores que cuidam de nós, mais isso acontece com facilidade, né? Esse capítulo Pedi e Obtereis, que é o capítulo 27 do Evangelho, tem muitos pontos que são muito importantes. Tem as preces que explica como as preces que não se podem entender, as preces que nós podemos fazer pelos outros, as preces que a gente faz por nós mesmos, pelos mortos, né, pelos já desencarnados, a maneira de orar, como a criatura humana deve orar, a alegria da prece no final, né? Então, essa parte da alegria da prece, eu só vou ler também um pedacinho porque é muito bonito. Diz assim: vinde, vós que quereis crer, os espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece, como são tocantes as palavras que saem da boca que ora.
A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No reconhecimento e na solidão, estais com Deus. Para vós não há mais mistérios. Eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres homens desconhecem. Então, quando nós estamos efetivamente em prece, o nosso corpo se desliga da matéria e nós estamos efetivamente, né, nesse campo maravilhoso desse ser superior que nos guia. Então, mais para frente tem a coletânea de preces espíritas. Para quem às vezes tem dificuldade, eu muitas vezes me recorri dessa coletânea de preces aqui, porque tem preces para quase todas as situações que a gente passa na vida. Prece para pedir a correção de um erro, prece numa dúvida, prece de agradecimento, prece de louvor, prece sentindo próxima à morte. Às vezes a gente fala, meu Deus, será que meu momento está chegando? Então tem uma prece para esse momento. Prece por aquele irmão que acabou de desencarnar. Então, essas preces que tem no final do capítulo do Evangelho são preces que são simples, não são nada demoradas, mas são de muita profundidade. E elas deixam bem claro, quando a gente as faz, que a gente fala do fundo do coração. Então, são preces muito bacanas para a gente fazer. Se naquele momento em que a gente, às vezes, não consegue nem fazer uma prece, porque quantos de nós já não passou por esses momentos? Momentos difíceis, momentos às vezes de medo, de incerteza, de desespero, de desequilíbrio. A gente não tem às vezes a calma necessária para raciocinar e fazer uma prece. Então aqui no Evangelho tem essa coletânea de preces para esses momentos. Então vamos nos socorrer do Evangelho nesse instante. Vamos usá-lo para a gente poder nos colocar em sintonia, não é, com Deus mesmo, e vamos usar essas preces que tem. Elas estão aqui que é justamente para a gente conseguir formar o pensamento, formar esse raciocínio que às vezes a gente não consegue. Uma orientação que há muitos anos já a gente recebeu lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo, é que em alguns momentos em que a gente está em situações às vezes tão difíceis que a gente não consegue elaborar uma prece, a gente às vezes está numa situação difícil mesmo, né? Ou com algum medo, ou algum problema. Se nem isso a gente conseguir fazer uma prece singela, mentaliza a imagem de Jesus do seu lado. Mentaliza esse Jesus maravilhoso, esse Jesus amoroso que nos acolhe em todos os momentos. Então mentaliza que Ele está do seu lado, porque simplesmente por mentalizar a imagem de Jesus que é conhecida no universo, a gente já melhora o nosso estado vibracional, melhora o estado vibracional de todos aqueles que estão à nossa volta e já consegue nos melhorar para poder em seguida, né, quem sabe aí sim fazer uma prece. Então, se não conseguir naquele momento difícil, mentaliza Jesus, esse amigo maravilhoso que está sempre conosco, né? Acho que nós vamos precisar bastante esse ano também, sempre, né, na vida, mas nós vamos precisar de muita prece esse ano. Prece para a gente ter calma, prece para a gente ter resignação. Nós estamos passando aí por esse período de transição planetária, com muitas mudanças que estão ocorrendo e ainda vão ocorrer. E a gente sabe que a maior transição que nós temos que fazer é aquela interna, é aquela transição da nossa reforma íntima. E essa a gente só faz com a ajuda dos bons espíritos, não é? A gente só faz por meio da prece. Ela fica muito mais fácil quando guiada, quando orientada por esses irmãos de luz que estão ali, estão nos esperando, né? Basta a gente ter esse ato de resignação, de submissão e de calma, paciência e humildade, principalmente, para a gente nos colocar no lugar de servos, de filhos de Deus que precisam de ajuda, porque todos nós precisamos de ajuda.
Então, meus irmãos, era isso, uma mensaginha singela de início de ano. Eu convido todos agora para me acompanhar numa prece, também pequenina, no final do nosso evangelho aqui. Pedir para que todos, nesse momento, tentem fazer isso, se isolar dos problemas materiais, pelo menos por esses instantes. Fechar os olhos, imaginar a figura meiga do nosso querido e amado Mestre Jesus Cristo ao nosso lado, nos abraçando com o seu amor, com a sua luz, nos envolvendo, Senhor, no seu calor, nos envolvendo na sua paz. Obrigada, Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de toda a vida. Obrigada ao querido Mestre Jesus. Obrigada aos espíritos superiores que tanto nos ajudam. Obrigada aos nossos anjos guardiões, cada um de nós tem o seu, que estão conosco em todos os instantes. Obrigada aos irmãos do centro. Obrigada à equipe espiritual tão maravilhosa, que sempre está conosco, nos ajudando e orientando. Nos ilumine, Senhor. Nos ajude a corrigir os nossos erros. Pedimos perdão pelas nossas faltas, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender o seu amor, a praticar a sua caridade, para podermos viver na sua paz. Queridos irmãos, muito obrigada por mais esse estudo do Evangelho. Que 2022 seja um ano para nós de melhora espiritual, de melhora moral, né, de evolução, porque é isso que a gente busca. Então vamos todos nos unir sempre em pensamento e fortalecidos em prece, em comunhão com Deus. Seremos todos fortalecidos e conseguiremos, né, passar pelas nossas dificuldades. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigada.